Olá pessoal, como é que vocês estão? Estou muito feliz aqui hoje no nosso Digitalcast, um programa totalmente diferente e acredite, hoje vai ser mais do que diferente, hoje vai ser incrível, porque o que vou apresentar para vocês é um clássico que eu estou apaixonado. Na verdade, eu amo duas coisas de assistir, desenho e filme. Filme para mim é tudo. E logicamente, hoje o programa vai trazer pessoas, figuraças incríveis, onde vamos falar não somente de filme, mas também logicamente, uma pré-produção de um filme que está chegando. E, logicamente, que eu vou deixar eles se apresentarem, porque, acreditem, prepare, lasca-se dedão no like, já compartilha, porque agora o podcast está começando. Beleza, tudo bem, prazer, eu sou o Marco, eu sou diretor de cinema, produtor, montador, fiz de tudo um pouco na área do audiovisual. E sou diretor do filme que a gente veio conversar agora, que assim, o pior de tudo é que você levantou a bola, a gente ainda não tem o nome. A gente tem um nome de trabalho que ninguém gosta. Então a gente vai falar do filme ponto, depois quando sair a gente coloca um nome no GC aqui embaixo. Fechou, tranquilo, maravilha. E você, meu queridão? Olá, tudo bom? Sou Breno, trabalho com produção audiovisual há bom tempo e sou produtor do filme que estamos fazendo e é isso, estou muito feliz pelo convite, de poder falar sobre a arte do cinema. Que legal, prazer é tudo meu. E você? Oi, eu sou a Monice, eu sou roteirista, eu sou também publicitária e jornalista, eu vim dessa área, trabalhei 10 anos no corporativo antes de chegar nessa área, mas sempre foi minha paixão, estou muito feliz, sou uma das roteiristas desse filme. Vou representar eu e a Dani, que é minha parceira aqui hoje, para falar um pouquinho desse projeto. Muito obrigada pelo convite. Imagina, na verdade eu quero agradecer de coração, corpo e alma, a presença de vocês ilustres aqui, que na verdade desde criança a gente sempre pensa na questão, né, como fazer um filme, né, e a gente, algumas pessoas desenha, roteiro, escreve, sonha, pega um celular, uma câmera, eu já brinquei demais disso. Porque cada um hoje, eles não tem só um filme na cabeça, gente, vocês não têm noção. É muita coisa que essa galera já fez e vai dar a compartilhar com a gente, tá bom? Mas antes disso, eu quero só agradecer você que está nos assistindo e aproveitar que só assistir é muito bom, mas para ficar melhor, aproveita já, compartilha esse vídeo, dá o seu like, se inscreve no canal porque tem muita coisa a agregar. E acredite, o podcast de hoje vai ser incrível. Bom, na verdade, como que a gente começa a produção de um filme? Como é que a gente começa a roteirizar ele? Como é que a gente começa a gravar? Porque, assim, são muitas vertentes, muita coisa para ser feita. No caso, você é a roteirista. Como é que vem essas ideias? O que agrega valores em tudo isso que você faz? Essa ideia em especial, ela já veio ali do Marco, em parceria com o Thiago, né, do Instituto. E tinha uma pré-concepção da ideia. Aí chegou para mim e para Dani. E aí a gente senta e meio que começa a bater a cabeça como é que a gente consegue estruturar isso, né? Vem muitas ideias, vem muito rascunho primeiro, muito estudo, muita base. E aí depois a gente se divide ali para entender como é que isso pode funcionar mesmo na frente da câmera. Aí entra nossos amigos aqui para dizer se isso vai funcionar ou não, né? Porque tem sempre alguém para podar uma historinha. Eu costumo dizer que contar história é uma tecnologia social. A gente cresceu... O que separa o homem das outras espécies que nos habitam, né, que coabitam o mundo com a gente? É a linguagem, né? O fato a gente se comunica e constrói coisas. Formigas e abelhas constroem coisas. Golfinhos e baleias se comunicam. A gente é a única espécie que faz os dois juntos. E a gente tem algumas tecnologias que a gente compartilha como humanidade, que estão com a gente um pouco desde sempre, e o contar história é a forma que a gente achou para passar conteúdo emocional, né? Eu consigo, se eu te der uma aula, eu vou te ensinar a construir um prédio, mas eu não te ensino a ser uma pessoa melhor, eu não te ensino a superar um trauma. É através de histórias. Não à toa, quando você vai em qualquer lugar religioso, você tem um pedaço de contação de histórias, tem um pedaço que aquela figura que está representando a religião vai contar uma história para você. Porque uma história bem contada cria uma conexão emocional entre quem está recebendo e quem está contando, e essa capacidade, esse aprendizado emocional, vou repetir porque eu mordi minha bala. Então vai lá.
e essa capacidade de aprendizado emocional voltam e são passadas de uma pessoa para outra, né? Então, quando a gente está falando de cinema, especificamente de roteiro de cinema, porque cinema é uma coisa muito complexa, é uma coisa que demora muito tempo para ser feito, e exige muita gente, o roteiro de cinema ele é muito sobre estrutura. Então, porque você precisa garantir que o maior número de pessoas consigam levar esse aprendizado emocional para sempre, para frente, né? Você não faz cinema, por mais quando se a gente está falando de cinema de autor, o cinema de autor tem um público mais restrito que recebe. Não é o caso do filme que a gente está fazendo, a gente não está fazendo um filme com cara de filme de autor, filme de autor é o que o pessoal chama de filme de arte. Mas ainda assim tem uma estrutura de história que ajuda você a atingir o maior número de pessoas. Uma história sem estrutura, a chance dela conseguir passar esse conhecimento emocional para frente é muito baixa. E você começa a pesar em todas as etapas de produção, que acho que a gente vai continuar conversando sobre depois. Fantástico. Estendendo isso, coloque para mim a sua visão. O que faz seu coração cantar dentro do cinema? Tem uma coisa da criatividade do fazer, porque é muito doido, né? O filme é uma ideia. Sim. É uma ideia que vai virar um texto. Tá falando dessa mesma ideia, que vai virar um filme, que também é abstrato. Mas tem, durante alguns dias, a concretude do ter que fazer a coisa. Tem que ter ator com a roupa certa, com o texto certo, com tudo. Então, que vai voltar a ser um arquivo online que as pessoas vão editar. É muito doido que é um processo que ele é quase 100% abstrato, mas tem um número X de dias que ele é concreto. Assim, por exemplo, escrever, sei lá, pessoa entra pessoa lembra da infância nos anos 70. É esse tamanho. Para mim é achar referência da época, achar roupas da época, ir na rua que tinha na cidade. Uma composição. Liberar o lugar, fazer o relógio voltar para a década de 70, gravar por 2 horas, devolver tudo normal pro dia seguinte, que é o mundo para e vida que segue. Então, umas coisas que me pega muito, e muitas vezes as escolhas de cada artista dentro de um filme, que isso vai desde a pessoa da arte, o figurino, o cabelo, o fotógrafo, o foquista, o produtor. São vários artistas ao mesmo tempo. E, às vezes, a forma que as pessoas escolhem para resolver aquela cena, muitas vezes me encanta. Eles resolveram assim. Que demais. Eu nunca pensaria assim de como fazer essa cena. Sabe? Isso... São as coisas que me pega em fazer um filme. E nesse momento a gente está passando por esse processo, né? De como que a gente vai resolver, como a gente vai fazer as coisas. Você passa num filme mais tempo pré-fazendo e pós-fazendo do que fazendo o filme, né? Por mais que você tenha um filme gigantesco de Hollywood que passou 4 meses captando, a pré é muito maior que esses 4 meses e a pós também é maior que esses 4 meses. Então, tudo isso nesse exemplo do que o Breno estava falando, se eu escrevo num roteiro ou escrevo num livro, estamos na década de 70. Acabou. Está resolvido. Você entende, a maioria das pessoas entende internamente o que é a década de 70. Quando você vai para um filme, você precisa que a pessoa bata o olho e entenda que está na década de 70. E de verdade. E não porque daí de repente passa um carro que é na década de 70 e todo mundo fica meio assim, tipo, o que está acontecendo? Né? Essa é a maior dificuldade. Como você faz com que, de imagem a imagem que você tem, as pessoas entendam que é o mesmo filme e o que você tá, e o tipo de mensagem que você está passando, né? E acho que daí eu estou falando, daí eu estou puxando um pouquinho para minha sardinha, que é o lado que eu mais gosto de fazer, que é a direção, que é como é que eu consigo manter essa coerência de todo mundo envolvido de contar a mesma história, porque você acaba pegando nesse processo. Então você tem a Moni como roteirista, a Moni tem um racional de roteirista e escreve um pouco da história. Daí eu chamo
o Breno para fazer produção, direção de produção. Chamo o fotógrafo que está com a gente, que é o Felipe Corveiro. Chamo o Thiago como diretor de arte. Cada um deles tem um pedaço do filme na cabeça. Tem um pedaço para onde o filme vai. Se você deixar todo mundo fazer, você provavelmente vai ter um filme meio esquizofrênico. Porque cada um vai seguir para um lado. Uhum. Então você tem que amarrar todas as pontas nessa pré-produção e na produção, e também os atores nesse mesmo lugar, amarrar todas as pontas, fazer com que todo mundo vá na mesma direção do filme. Que legal. E a gente percebe que quando vocês falam, há um amor ali, né? É uma criatividade surpreendente. Isso que é gostoso quando vocês começam a conversar. Agora, uma pergunta muito legal que eu quero fazer para vocês é o seguinte. Na verdade, é para você, a roteirista. Quando você começa a imaginar, eu acredito assim, que você começa a escrever e vem algumas imagens na sua cabeça, alguns insights nessa hora da composição, que é um momento criativo. Qual é o prazer que você tem de começar a ver isso realmente sair do papel, como eles acabaram de falar? Porque até então, na pré-produção e pós-produção, é tudo um incógnito ainda, é tudo ainda virtual. Mas quando começa a tomar formato, fala pra gente. É mágico. Eu sempre achei a parte mais mágica, porque é isso, você cria um mundo na sua cabeça, você tem que entender quem são aqueles personagens, entender o que eles estão fazendo ali, e realmente contar uma história que as pessoas vão entender e que tem um sentido e uma mensagem. Mas tem eu vou falar a verdade, a gente como roteirista, a gente tem uma idealização na nossa cabeça, tem um mundo mágico, e claro que aí quando você vai colocar no papel, fica diferente. Uhum. Mas é isso, essa transição é você entender como você tira aquilo que na sua cabeça fazia tanto sentido e com o resto da equipe transformar isso em algo palpável, né? Em algo que as pessoas vão conseguir ver. E eu sou muito da escrita, é palavra por palavra, e eles transformam isso numa imagem que eles não, sabe? Sim. Então é um trabalho em equipe, eu diria assim. Que legal. Assim, para vocês agora da produção, como que foi essa questão da montagem do elenco, a montagem de toda uma infraestrutura? Cara, nós temos que fazer isso. Como é que vocês elaboram e desenvolvem essa logística, né? Que eu acredito que obviamente não é fácil, né? Você tem que... Bom, por exemplo, o ator, a equipe de cena, o cenógrafo, a pós-produção, pré-produção. Conta um pouquinho pra gente. Bom, é isso, né? Você começa a ver um filme e... dependendo de onde você entra, e dá para entrar em vários lugares, dá para entrar desde o começo da ideia, e que é o caso do filme que a gente está fazendo, que foi um trabalho que eu fui acompanhando o roteiro durante o processo, e dá para entrar só quando as coisas já estão um pouco mais resolvidas. Mas o racional todo é assim, você faz o casting, e daí o casting, que é você escolher quem vai trabalhar, pode ser tanto de elenco quanto de fotógrafo, direção de arte, editor, produtor, que são as pessoas que acabam fazendo decidindo coisas artísticas do filme, baseado no fundo, na sensibilidade. Então, aquela pessoa tem uma sensibilidade que condiz, ela vai entender e adicionar nesse processo, porque eu falo assim, como direção, a minha imaginação, ela, pelo menos assim que eu gosto de trabalhar, né? A minha imaginação, ela é o básico. Ela é a plataforma da qual o filme vai saltar. Então eu chamo profissionais e chamo pessoas que eu tendo a gostar de trabalhar. Eu acho que ter patos, ter energia emocional gostosa de trabalhar junto no set é essencial, porque é muito trabalho, né? São 12 horas durante muito tempo, então os períodos de trabalho é de 12 horas, muita gente envolvida para construir alguma coisa junto. Quanto mais as pessoas se gostarem, quanto mais as pessoas tiverem uma relação gostosa entre si, melhor é o trabalho. Então, você juntar essas pessoas de forma a construir uma coisa que, de preferência, vai ficar para a eternidade, né? Quando a gente falando especificamente de cinema, cinema é o máximo que o audiovisual consegue entregar.
O topo da montanha do audiovisual quando a gente faz cinema. Se eu estou fazendo cinema, é para a eternidade. Eu não estou fazendo cinema para ser esquecido. Às vezes, se eu faço uma coisa para a web, tudo bem. Eu sei que ela tem um período que vai embora. Eu espero que os filmes que eu fizer e os filmes que eu faço são coisas que possam ser revistas e que façam sentido mais para frente. Então, é muito achar essas pessoas, achar quem está junto, que entende e consegue somar nessa ideia e nessa criatividade que é a base. E daí eu começo a construir em cima da base e trazer essas pessoas e o histórico dessas pessoas para junto, para criar uma coisa que é maior do que a minha base. A minha base, eu acho que ela é decente, mas eu espero que os profissionais que estejam envolvidos ajudem a construir em cima e a gente fazer uma coisa que sozinhos, a gente não faria, sabe? É um momento de mágica que você está juntando todas essas individualidades e está virando um negócio que é além de nós. É um pouco cruzar o véu e pegar no inefável, pegar no intangível ali. Isso é legal, porque quando você fala assim, como é que eu vejo, né? Eu vejo uma série de pessoas, como um pouco mais que a gente estava falando, energizadas, né? Que cada um tem o seu campo energético, cada um tem a sua conexão, cada um tem a sua visão. Por mais que ele vai contar, ou qualquer um contar o que vai ocorrer, mas na minha mente está acontecendo de um jeito essa história, esse filme, que talvez na mente de outras pessoas não é a mesma coisa. E é isso que eu acho fantástico, né? O poder da criatividade absoluta e inconsciente. Porque todo mundo aqui, logicamente, é apaixonado por filme, né? Sem dúvida. Mas assim, pegando essa adendo, onde que vai ser as gravações desse filme? Como é que está sendo esses preparativos? Bom, esse filme surgiu de uma parceria, como a Moni falou, com o pessoal do Instituto Stanislavski, que é a ODSI, que é a produtora da qual eu sou sócio, sou diretor criativo, junto com o Instituto Stanislavski, e ele tinha algumas peculiaridades, né, quando ele veio. E eu sou, posto isso, eu sou muito fã de história, ponto, e da história das artes como um todo. Em específico, falei muito de imagem aqui, mas o cinema ele é mais herdeiro das artes temporais, que são as artes que acontecem no tempo, do que das artes visuais. A gente fica, às vezes, muito em cima das artes visuais no cinema, mas o teatro, a performance, que é uma coisa que acontece no tempo, o cinema é mais herdeiro deles do que das artes visuais. Ele é justamente a junção dos dois, né? E o meu mano Ari, o Aristóteles, ele falava no primeiro tratado que teve sobre teatro, sobre escrita, sobre as artes temporais, sobre esse tipo de contar história de forma coletiva, ele falava que a grande peça ela acontecia em um lugar e um dia. Porque você estava conseguindo resumir tudo o que acontecesse ali. Nossa história não acontece em um dia, acontece em alguns, mas ela acontece num lugar só. Ela tem um lugar só para você entender. Ela surgiu porque a gente estava começando, falando de fazer isso, a gente na Odyssey estava orçando e estava quase fechando um reality show para uma influencer famosa, que a gente vai fazer, mas não com o mesmo desenho, então não vale a pena falar aqui, e que ia acontecer antes. E assim, sabendo que a gente ia ter algumas dificuldades de orçamento, né? No cinema no Brasil, você nunca tem o dinheiro que você gostaria de ter. E o pessoal cobra que a gente faça um filme tipo Estados Unidos. Filho, você não está entendendo. Você não está entendendo a diferença de orçamento que eles têm daqui pra gente. É muito grande. Então tem que pensar, como é que você pensa, né? Acho que não adianta você pensar um filme, que é uma briga que eu tive muito com vários roteiristas meus, a Moni, inclusive, que assim, muito legal a ideia, mas ela precisa conseguir ser feita. Se a gente não conseguir fazer, não vira, não faz sentido. Então, olhando que a gente tinha esse reality pronto para ser feito, falei, bom, como é que eu posso melhorar o que está para acontecer? Eu vou ter coisas de reality aqui na produtora. Então, vamos fazer um filme que se passa num reality. Quando veio a ideia do filme e a gente estava discutindo, eu falei, bom, pelo tipo de orçamento que a gente tem 2 tipos de filmes que a gente pode contar. Ou a gente faz um drama intimista,
ou a gente faz um filme de terror. Certo. A gente estava falando que o elenco ia ter mais ou menos 17 pessoas. Bom, não dá pra fazer um drama intimista com 17 pessoas. Então falou, vamos para o filme de terror. Por que não um filme de terror que se passa num reality, já que eu vou ter a estrutura de um reality aqui? E eu consigo aplicar melhor o meu dinheiro e fazer um filme melhor. Começou com isso, acabou que o reality mudou, não vai acontecer, mas a bola já estava rodando do reality. E também uma coisa que se fala muito no cinema é o seu orçamento é a sua estética. O quanto de dinheiro você tem condiz com o tipo de filme que você vai fazer, a estética que você vai ter. E, de novo, a gente está, para padrões brasileiros, a gente está num filme de baixo orçamento. Então, a pergunta era, minha e para o filme que a gente estava para fazer, como é que a gente faz com que isso aconteça de forma que faça sentido? Porque também não adianta, de novo, vou fazer um filme que os alienígenas descem e destroem São Paulo. Não tem dinheiro para fazer esse filme. Não fica aquele filme tosco, né? Fica tosco. Exato. Fica tosco. E você perde a audiência, e você não comunica, e você não conta, né? Voltando um pouco no que a gente estava falando. Então, poxa, é uma produtora, porque a produtora já existe, está lá, que em dificuldades financeiras, pouco dinheiro, Lógico. começa um reality para ver se consegue se erguer. No meio do reality, eles descobrem que tem um serial killer no reality. E o diretor maluco, daí talvez uma visão minha sobre mim mesmo, Quer aproveitar a situação? Não precisa fazer terapia. A gente faz com a terapia. Um diretor maluco olha, meio desesperado, nesse lugar de estar sem dinheiro, olha para isso e fala: fiquei milionário, porque eu vou conseguir vender isso na hora que isso está acontecendo, e ele faz o oposto do que nós todos faríamos, que é ligar para a polícia, parar de tudo. Não, ele tranca todo mundo dentro da produtora e fala: a gente só sai daqui quando a gente resolver esse problema. A gente está com a chance de fazer um reality true crime. Um true reality, um reality crime. Pra bombar. Pra bombar. E aí, Sem tipo dúvida. assim, isso vai vender e vai bombar. E eu vou Zoião ganhar já dinheiro. cresceu e vamos Zoião pra cima, cresceu né? e vamos pra cima. E essa é a premissa do nosso filme, que é esse reality que está sendo descontrolado por um diretor maluco que não sabe quem é o serial killer, que vai matando todo mundo. Ele vai matando durante o filme, até que no final, enfim, daí precisa ver o filme. Sem dúvida, sem dúvida. Não, mas a gente já sentiu, né? Vocês já sentiram que existe uma história. Porque assim, a nossa vida é uma história, né? Tudo é uma história. E o que vende é a história. E o filme é uma história. Por mais cabulosa que ela seja, mais surreal, falaram certa vez que todo filme é mentira. Quem será que falou isso, né? Tem Eu falo muito isso. Todo vídeo mente. Mente o tempo inteiro. Mas não é assim, cara. Titanic, por exemplo, ali era um barco, o nome do cara era Leonardo DiCaprio, não é a pessoa. Tinha uns caras com elevadores embaixo para poder fazer a cena várias vezes. Uhum. O Gladiador não foi feito em 2000 anos atrás, que nem tinha película naquela época para fazer o filme. Sem dúvida. A gente esquece disso. Se for para a parte mais analógica, mais técnica da coisa, a gente está pontualmente sentado, olhando uma tela branca, batendo luzes, aquela luz reflete no seu olho, mexe no seu cérebro e você tem uma emoção. Se torna Sabe? sinestésico. É muito louco isso. Que você nada rola uma... porque rola uma real. lágrima, você arrepia, você sente, né? É um rolo, é um DVD, é um HD. Uhum. A gente quer tanto que as histórias sejam verdadeiras, porque elas mexem com a gente. Isso. Mas não, o vídeo mente o tempo todo. Sem dúvida. Tem um diretor que eu gosto muito, que é o Brian De Palma, que ele fala que o cinema ele é 24 frames por segundo, 24 fotos por segundo. Ele fala que são 24 mentiras por segundo. Faz sentido. Ó, faz Mas as sentido. emoções, as histórias são verdadeiras, vai. A gente se Sim. inspira em coisas que aconteceram pra se conectar com as outras pessoas. Você mesmo trouxe isso no começo. Mas Não. é o Cazuza. Pra É. mim é o Cazuza. Mentiras sinceras me interessam. A gente tá mentindo, mas é muito sincero. Sim, mas que querendo ou não, uma mentira bem contada se torna uma verdade
Essa aí, absoluta essa na técnica cabeça. do É roteiro isso. Pra te prender na história, tudo Exatamente, porque na verdade, dentro de um set, né, todo mundo tá no mesmo objetivo. Tá? Tá todo mundo ali fazendo o melhor, dando seu sangue, varando noite, trabalhando, assim, compulsivamente, porque acredita no projeto. E o amor à camisa, ao projeto, para mim, é uma peça fundamental para que qualquer trabalho tenha sucesso. Tem uma coisa muito doida disso, de coletivo e equipe. É um lugar muito sui generis, porque são altos especialistas em uma coisa, que você mexe todo mundo, uma função de lado, não sai um filme. Se o fotógrafo for fazer arte, se o contra-regra for mexer na luz, desmonta. Então, você tem pessoas de altíssima performance, hiper especializados, que no contexto geram um grande que, qualquer outra forma que você mexe, não vai ser um filme. Acho muito doido, é um reloginho, sabe? Eu acho, mas daí do ponto de vista de diretor, é uma linha muito tênue. Porque assim, eu preciso que as pessoas sejam reloginho, eu preciso que as pessoas sejam muito profissionais, mas eu preciso que elas tenham amor à camisa. Então, fica muito no qual é a relação que eu vou estabelecer com essas pessoas, que eu preciso que, no fundo, para elas, o meu filme seja só mais um filme, porque se elas estiverem muito emocionadas, é provável que elas não saibam 100% do que elas estão fazendo. Ao mesmo tempo que eu preciso cutucar elas no bom ponto, né, eu preciso mexer com elas para que elas se importem como se fossem o último filme da vida delas. Né? Esse é um lugar muito tênue, porque só o amor ao processo vira amador, né? Amadorismo, né? Amadorismo, que tem as suas belezas, mas não é o que a gente paga para ir ver no cinema. Sem dúvida. Né? E só o profissionalismo vira aqueles filmes que você percebe que tá tudo certo, mas que não te afeta, não dá vontade de você ver. Não transmitiu a real emoção que poderia Exato. Então é uma linha tênue de você conseguir trazer o amadorismo do profissional e o profissional do amador. Cara, e se você começar a pensar, você fala, cara, isso é muito louco, né? Pensa, cara, não é uma linha, não, é várias, né? É várias vertentes aí. Porque, bom, gente, é o seguinte. Qual que é o nome da escola? Instituto Stanislavski. Gente, eu vou colocar aqui embaixo, porque eu, para falar, é meio difícil. E eu sou aluno de lá, tá, gente? Pra vocês saberem. E é um prazer imenso estar participando de tudo isso, porque, na verdade, o podcast é nosso, né? E, assim, por que eu tô falando isso, gente? Porque, assim, eu tô lá junto, a gente tá unindo forças para fazer essa demanda desse trabalho. E desde o primeiro dia que eu cheguei, eu já cheguei apaixonado, né? Porque não é perto, vocês viram que não é perto. Então, assim, é muito amor mesmo naquilo que a gente quer fazer e somar, agregar valores. Ao ponto de eu chegar lá, eu já vi a cozinha e, cara, sabe o que eu lembrei daquela cozinha? Eu só vou falar a cena e vocês vão lembrar. O cara serrando o tornozelo para separar que ele tava preso ali dentro de um banheiro, lembra? Isso, cara! Cara, na hora que eu vi aquela cena, começaram a falar e já comecei a dar uma viajada. Aí eu falei, mas eu acho que eu já vi essa cena. Aí, não que eu tenha visto, obviamente, mas uma coisa puxa a outra. Sim, sim. E é isso que é legal. Né? Mas aqui a gente vai colocar uns adesivos assim, ali a gente vai colocar isso. Aí ele já chegou, não, aqui nós temos que colocar assim, porque aqui já tem um freezer tal, e pá, vem uma fumaça. Falei, cara, já tá pronto na minha cabeça. Com vocês acontece isso mesmo também? Um pouco, assim, a sede que a gente tem uma geladeira, uma câmera fria que dá para você entrar. E é uma piada de mau gosto que eu faço desde que a gente está lá, o meu sócio fica incomodado, mas ri, que toda vez que eu vou apresentar, eu abro a câmera fria e falo, olha, se você precisar colocar um corpo, a gente tem espaço. Para quê? A gente acabou escrevendo um filme que os corpos vão parar no freezer, porque... Pensamos muito sobre isso. Porque não tem onde colocar também, né? Porque não tem onde colocar, né? E é uma coisa que resolve o problema do reality, né? Eles estão escondendo dos participantes, falando que quem está sendo morto foi eliminado. Onde vai colocar? Você vai tirar? Não, mas no freezer não. Então, eu acho que, assim, é óbvio, tem o Tarantino tem uma cena do Bastardos Inglórios, que é a cena do O Revoir Shoshana,
sabe? Uhum. Que é a cena que a menina a Shoshana tá correndo do Hans Landa, que é o Christopher. vilão principal, Christopher Waltz, e ela sai pela porta, ele enquadra pela porta ela saindo, e o Christopher Waltz entra depois. Essa cena é uma cena... Todo mundo achou que era baseada numa cena do Meu Ódio Será Sua Herança. Não é Meu Ódio Será Sua Herança. The Searchers. Qual que é o nome The Searchers em português? Não é Os Procuradores do céu. É porque é brincadeira. É o nome... Parece que tem Google na vida. Dá um Google aí. Dá um Google. Última Hollywood. Meu Ódio Será Sua Herança é Wild Bunch, em inglês. É uma cena famosíssima. É um filme, enfim, eu consigo te falar... Rastros de ódio. Rastros de ódio. Que é das boas traduções que não é tradução. Baita filme. Tá, uma cena de rastros de ódio que tem esse mesmo raciocínio que a pessoa tá pela porta e o enquadramento é na porta. É um filme da década... 56. Final da década de 50, eu ia chutar 56. É um filme da década de 50, do John Ford, protagonizado pelo John Wayne. E essa cena é muito famosa, o enquadramento muito famoso. O enquadramento é quando você está vendo um pedaço de uma cena, né, antes de ter um corte. E o Tarantino fala assim, mesmo se o Rastros de Ódio não existisse, eu teria enquadrado assim. O que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer, poxa, foi uma coisa que a gente decidiu sem referência. Mas é muito difícil se extirpar de referência, né? Você não está vendo as suas referências. Então, dando esse exemplo no começo, a piada que foi feita durante 1 ano e meio entrou no filme. Não como piada, né? Mas entrou no filme. Então faz parte, acho que o viver... a gente um pouquinho antes de abrir câmera, a gente estava falando sobre gostar e não gostar de pessoas e de si mesmo. E eu estava pensando assim, poxa, a minha vida diz que eu não gosto de mim mesmo, porque o que eu já me botei para sofrer... Eu acho que você se colocou à prova, né? Tipo assim. Mas ao mesmo tempo teve algumas coisas que aconteceram na minha vida, e um amigo meu do meio virou para mim, quando estava contando, um pouco depois, menos sofrendo, ele olhou para mim e falou assim, poxa, mas isso faz você um cineasta melhor, porque você sofreu coisas que ninguém sofreu. Então, a vida entra na arte. É muito difícil falar de cinema como arte, mas nesses momentos de aquilo que eu estava falando, que quando a gente traça entre o profissional e o amador, mas as referências, as coisas que a gente vive, as pessoas com quem a gente convive, todas entram nesse processo. Eu acho difícil de separar. A questão é como é que a gente faz com que o espectador seja interno nisso, não uma pessoa vendo de fora. A brincadeira é como é que você faz com que a pessoa que está vendo o seu filme esteja dentro dele e não fora dele, vendo alguém me contar a história, mas eu estou sentindo a história junto com tudo que está acontecendo. E é incrível você ter essa analogia, porque são várias vertentes, são emoções, tudo dando certo, mas também tem hora que o que dá errado, no final dá certo. Parece que vai dar errado, mas no final dá certo. É muita vertente. E qual é o seu olhar para tudo isso? Isso de dar errado é engraçado. A gente tem acho que é muito contemporâneo de pôr um tabu deu errado. Coisas podem dar errado também. Mas se você acertou 90% e deu um errado, eu prefiro ficar com meus 90% do que deu certo do que o zero. Então, tipo, vai ter cena que não vai ficar tão boa quanto a gente gostaria. Vai ter cena que vai demorar mais tempo do que deveria. Isso. As pequenas falhas fazem parte também da coisa. Algo engraçado de pequenas falhas, eu uso esse anel, né? Esse foi meio grande no meu dedo. E ele quebrou e tá certinho agora no meu dedo. Ele precisou quebrar pra encaixar exatamente como se moldar o dedo. Ao meu dedo. E então, assumir que um processo de, 6 meses que a gente tá nesse roteiro. Por aí. Vai ser sempre perfeito,
100% perfeito e maravilhoso? Não, e tá tudo bem não ser. A partir do final, quando a gente tem a resolução de todo 6 meses de trabalho, o que tiver ali vai ser enfim, o produto, né? É o criado, né? Que está nesse grande gerúndio entre estar criando, né? A gente está no criante, né? Agora, assim. E tá tudo bem, né? Às vezes a pessoa fica muito neurótico e assim, mas isso é errado. Se der errado, dá pra dar certo na outra cena e bora pra gente. Tem que cobrir 120 páginas de texto. Eu brinco que a gente faz um filme 4 vezes. Você faz o filme no roteiro, Sim. escreve o roteiro e tal. Daí você transforma o roteiro na pré-produção. Você prepara todo o filme, você fala, vai fazer aqui, vou fazer e tal, não, vamos fazer externa aqui, não. Daí você vai para a produção, que é a parte de filmagem. A externa que você falou que você vai fazer lá é o dia que está chovendo e você não tem o que fazer. Então você está pegando o roteiro e a pré-produção e enfrentando a realidade. Daí, porque você estudou o filme, você conhece o filme, você toma uma série de decisões que vão para edição. E na edição você tenta pegar essas outras 3 etapas e transformar na versão final do filme, que às vezes nunca tem, né? Você tem vários filmes famosos que a cada década o diretor lança uma versão nova. Porque o cara nunca tá feliz, tá sempre ali trabalhando. A edição tem um quê de você fazer o feito e não o perfeito, porque se você ficar no perfeito, você nunca lança o filme e o filme não existe. E tem um ditado que sempre se fala que feito é melhor que perfeito, né? Exato. E na verdade, todas as circunstâncias. Tem um dos filmes que mais deu errado na história do cinema é o Apocalipse Now. Passou literalmente um furacão durante o filme. Putz. De rolo boiando. Eles começaram a gravar uma cena grande com chuva. Eles não sabiam que era um furacão tropical. Quando passou, eles tinham que continuar a cena. Então, mas parou de chover. Eles tiveram que pegar caminhão-pipa pra continuar a chuva, pra cena colar. Só que, como tava um caos na ilha, eles foram pegar do rio. Só que o rio tava, tipo, virou meio que um Pinheiros, assim, sabe? Então, a equipe inteira pegou uma doença bizarra e passaram 20 dias acamados, a equipe toda, por causa dessa chuva falsa. Caraca. E Apocalipse Now, que é um dos maiores filmes da história, sabe? Se eles podem ter esse BO, Sim. sabe? Mas é uma coisa que eu sempre falo, tornar toda experiência educativa, que ela te ensina Sim. e ela te fortalece. Sim. E eu tenho certeza que numa prévia possível de qualquer problema, você já opa, tô perito. Sim, exatamente. Agora, a questão agora da logística, eu sei que você também está interessado, eu vou fazer essa pergunta agora, calma. É a seguinte, falamos sobre a questão do lançamento dos filmes, que legal, da pré, da produção, e falamos sobre a questão de orçamento. Sabemos que o filme é de baixo orçamento. Mas assim, qual é a dificuldade hoje maior de você conseguir um apoio para o filme? Sei lá, seria pela cultura, seria privado? Como é que vocês estão conseguindo essa questão de verba para poder investir nesse filme de agora? Esse filme ele é completamente privado. A gente, pelo desenho dele, a brincadeira e o exercício que a gente está fazendo nesse filme, a chance da gente conseguir dinheiro público não era nem baixa, mas ia ser muito demorado. E a gente ia perder o bonde, o timing de fazer o filme. Então, ele é um filme de investimento privado. A gente está colocando, as empresas, de uma forma ou outra, estão colocando dinheiro no filme para fazer ele acontecer. Então, tem algumas coisas boas, que a gente não precisa responder para ninguém sem ser para a gente, né? Nós somos as pessoas que a gente precisa agradar, entre aspas. É óbvio que quero que ele dê dinheiro também por causa disso. Lógico. E eu acho isso bom também, pelo fato de que ele precisa ser um filme que precisa ter uma carreira, sabe? Ele não é um filme que ele está sendo feito só para ser feito. Acho que tem uma dificuldade, às vezes, em alguns tipos de cinema, que é um cinema do fazer e não do mostrar. E o mostrar é importante, a relação com o público e você criar relação com as pessoas é importante. Daria para fazer... Então, posto, essa é uma forma de você fazer cinema no Brasil. Conseguir alguém que
dê dinheiro, Que banque, que banque, invista. invista, nem que seja você, Uhum. nele. Tem uma outra forma de fazer cinema, que é você se ligar a editais e chamados do governo. Um exemplo é a Lei Paulo Gustavo, que rolou agora no começo do ano, final do ano passado, na verdade, né? E o dinheiro está chegando agora nesse ano, que foi o governo pegando o dinheiro que não tinha sido usado no último governo e aplicando ele, porque ele estava parado no fundo, e aplicando ele de uma vez só. E daí era um concurso, essencialmente, você mandava o seu projeto era selecionado, era lido e selecionado por pessoas, e os projetos melhores qualificados de acordo com A banca deles. a banca deles, os critérios deles, eram contemplados. Tem uma outra forma, que é você pegar dinheiro que é público, mas ele tem um quê de privado, que é você pegar dinheiro por alguma lei de incentivo. O pessoal fala muito de Lei Rouanet, mas Lei Rouanet não se aplica para o audiovisual. A gente usa a Lei do Audiovisual, principalmente, ou a MP 2221. A MP, eu acho que é esse o número. Que são formas de retorno do dinheiro investido em imposto para o cinema. Então você tem artigos que são empresas, qualquer empresa ou pessoa física, que o cinema, os montantes são muito vultuosos, né? Você tem as pessoas, elas têm um abate de imposto, pessoa física ou pessoa jurídica tem um abate de imposto que deposita direto para o filme, 100%, até 4% para a pessoa jurídica, 6% para a pessoa física, e as emissoras e distribuidoras de cinema pagam um imposto específico para a área, e elas podem abater esse imposto específico e investir em produção nacional, né? Então, é uma forma do dinheiro que está girando na área voltar para a área, e você ter um estímulo à produção cultural de audiovisual. O artigo 39 também, que é da MP, funciona mais ou menos assim, só que ele é de remessa de lucro, tipo a Disney, que manda lucro para fora, ela pode pegar uma parte do imposto que ela paga no lucro e investir em produção. E dá para você misturar, né? Você pode misturar isso, você pode pegar dinheiro de streaming e fazer só com dinheiro de streaming, você pode pegar uma parte do dinheiro de streaming, uma parte de dinheiro de imposto, você pode pegar uma parte de investidor direto, uma parte de dinheiro de imposto. Então daí você consegue ir misturando, e cada filme acaba tendo um pouco a sua forma de funcionar. O que acaba acontecendo às vezes você tem uma ideia muito boa, uma ideia que você quer muito e que dará um bom filme, mas você precisa achar alguém que está a fim de falar o que você está falando, né? Então, por isso que sempre se tem ideias, porque às vezes você acha a pessoa que está a fim de investir, mas não é nessa ideia específica, é numa outra ideia que está ali do lado. Que legal, legal. Bom, falando em investimento e falando em linha de patrocínio, hoje, o que a produtora hoje, dentro dessa concepção do filme, ela tem uma dificuldade hoje, ela precisa, exemplo, a gente está lá no set, às vezes, sei lá, coisas simples que eu percebo. Tinta. Precisamos de tinta, precisamos de tecido. Precisamos de um móvel ou outro. Imaginamos que as pessoas que estão nos assistindo, e tem algumas pessoas que, com certeza, nós temos simpatizantes aqui como direção de filme, como atores, atrizes, como coadjuvantes, enfim. Mas também podemos ter pessoas que falam, poxa, eu gostaria de apoiar e incentivar essa questão. Teria alguma forma dessa empresa? Posso? Sim, sim. Investimento. Imagina, se nem para parente te empresta R$1.000 pra saber se volta, como é que eu vou dar 100 conto num negócio que eu não sei se vai dar certo? Certo. Parte do criar um projeto, criar um roteiro, é falar, cara, isso aqui vai dar certo. Então, se as pessoas não estão te dando dinheiro, volte para o projeto, até ele ficar bom. Certo. Até as pessoas falarem, cara, isso aqui faz sentido. Sabe, isso aqui eu quero ver meu nome em cartaz, blá, 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 blá. É muito doido que no começo, todo mundo se refere, não sei se eu quero ajudar, mas depois que tá na cara do gol, a galera sabe que vai ser um filme,
começa a surgir uma galera que fala, mas eu quero estar junto aqui, mas eu quero fazer não sei o quê, mas posso não sei o quê, sabe? Então, Sim. pra quem tá começando, se você conta a sua ideia pra todo mundo, ninguém te dá 100 conto pra comprar uma esfirra Certo. no final do seu curta, volte pra prancheta. Uma hora alguém fala assim, cara, eu topo pagar 100 conto de esfirra pros seus atores pra poder fazer esse curta que seja, esse minuto que seja. Eu acho que sendo mais objetivo, um pouco respondendo o que o Richard falou, estamos super abertos à parceria. Eu acho que o jeito mais fácil é dar dinheiro, mas a gente troca a parceria por tinta, por móvel, por figurino. É o famoso maquiagem. escambo, né? Comida é uma coisa que sempre faz falta, principalmente, né, nesses filmes que são filmes super independentes. Então, quem tiver a fim de fazer uma parceria, for um restaurante, a gente tem um alcance razoável em rede social, então tem influencer que está no filme, tem influencer que são amigos nossos, que estão interessados, que estão jogando junto. E B, tem um filme para você ter seu nome lá, ter o filme, ter o nome da sua marca, e falar e ter esse lugar, que é isso que o Breno está falando, que assim, você vai fazer junto, né? Vai ter o nome lá e você vai poder falar, eu fiz. E quantas pessoas podem falar que fizeram um filme na vida? Realmente. Né? Eu acho, voltando um pouquinho no papo que a gente estava tendo, é uma realização coletiva. Sim. Ele não é uma coisa de uma pessoa só. Não é individualista, né? É zero. Se você quer escrever uma obra, fazer uma obra que é só você, ou vai pintar um quadro ou vai escrever um livro. Audiovisual é 50 pessoas no set. E todas elas contribuíram e fizeram parte. Sabe? Não existe uma única pessoa que faz. E se você está ajudando a gente a fazer, você fez junto. Olha que legal. Então, inclusive, para você que gostou, se interessou, já vou deixar aqui um link, um QR Code aqui do lado, onde você vai não somente ofertar o que você deseja, mas se você também quer suprir, vou deixar uma lista aqui embaixo do que o filme vai estar precisando. A gente vai estar falando com os diretores aqui. E se você puder fazer essa doação também, como ele acabou de falar, vai ser bem-vindo, porque não é o eu, é o nós, né? É todo um coletivo, né? Exato. Outra coisa que são galera que faz produção vai achar que eu tô fazendo um mau trabalho. Então, o filme não tá precisando de nada. Vai ser pra ter mais coisas. Pra ficar melhor. Perdão. Tá bom? Pode falar. E na verdade, o que eu falo é o seguinte: nada é tão bom que não possa ficar melhor ainda. Exatamente. Né? Sempre Tá melhorando. melhor, então, exatamente. Assim, porque é igual agora, a gente tá lá numa fase muito legal, que é uma pré-produção bacana. E, obviamente, que tá todo mundo querendo saber, eu já vou falar agora. Bom, qual é a previsão, no caso das gravações, porque a gente está numa prévia, tá, ainda, e qual é a previsão de lançamento do filme e onde ele vai ser rolado? Bom, previsão de gravação, ela é agora no começo de agosto de 2024, então estamos perto, na verdade. A gente grava na primeira quinzena de agosto. Previsão de lançamento, daí varia muito. O cinema independente, ele tem uma característica um pouco diferente do cinemão. O cinemão, ele já sai com nome, que a gente não tem ainda. Já sai com nome, já sai com data de lançamento, com um cinema pronto. O cinema independente, ele passa por um estágio de achar o seu espaço. Então, é óbvio que a gente vai conversar com todas as plataformas de streaming. A gente vai conversar com o festival também, porque festival é interessante, festival é um lugar que o filme pode ganhar atração e ser comprado por uma plataforma de streaming ou por uma distribuidora. É provável que a gente tenha uma premiere ali ao redor de novembro do ano que vem, desse ano, desculpa, novembro de 2024, a gente tenha uma sessão para quem esteve junto, né? Então, você que nos doou coisa, vai ser super convidado especial. A gente tem alguns cinemas parceiros para fazer essa estreia. Geralmente acontece segunda, terça, porque no mundo inteiro, porque é quando o cinema não está com gente pagando para ver. E a gente tem essa premiere acontecendo em novembro ali, e isso, a partir da premiere, a gente começa a entender onde o filme se encaixa. Se tem distribuidora que já ouviu e gostou da ideia, a distribuidora são aqueles nomes que aparecem antes do filme, sabe? Parou o trailer, tem uns 3, 4 quadros antes do filme, os primeiros são da distribuidora, os depois são da produtora. Então tem distribuidora querendo ver o filme, e daí é um pouco achar esse lugar. Ele vai existir e viver, e eventualmente vai chegar num lugar fácil de ver. Todo filme começa
um pouco mais difícil de ver, porque é onde você ganha mais dinheiro, né? Então você lança no cinema, não vai estar no streaming ou que seja no YouTube, e vai chegando, vai diminuindo a exclusividade, vai ficando cada vez mais acessível, até ficar o mais acessível possível. Porque o que a gente quer, além de ganhar dinheiro, é que as pessoas vejam nosso filme e se divirtam com ele. Nossa, isso é fantástico, né? É emocionante porque você começa a falar, eu já começo a imaginar, né? Eu já começo a criar um novo cineminha na minha cabeça aqui e eu já começo a construir toda essa estrutura e essa história. E o legal é que eu percebo que quando vocês falam, há uma energia gostosa nisso, né? É tão bom você sentir quando a pessoa não é só acreditar, mas é se realizar fazendo, né? Eu acredito sempre nisso. E eu percebo que ali, naquela equipe que tá ali, quando a gente fez aquele tour, a gente fez um tour pra gente marcar as cenas. Cara, foi muito legal. Porque eu fiquei assim, babando colorido, né? Tipo, pô, eu tô aqui, cara, olha que legal, eu tô aqui, não interessa, eu tô aqui. Então, assim, e cada pedacinho, e o legal é que, digamos assim, eu sou um estranho no ninho, tá, gente? Tô chegando agora. E aí eu chego lá, começo a dar os bedelhos, e eles me escutam. E é isso que é legal. Então, assim, a gente começa a perceber que a energia é bacana. Eu falo assim, nada é do nada, e a gente não consegue fazer nada sozinho, né? Existe essa união, essa cumplicidade profissional, de amizade, de parceria. Ó, a gente foi almoçar junto, a gente até falamos sobre isso, sobre comungar, né? Estar ali junto, a gente está trabalhando junto, a gente está comendo junto, a gente está participando junto. E com certeza, se tiver que se lascar, vai se lascar junto e tá tudo bem. Porque o objetivo ali é um só. E é essa energia que até eu brinquei com vocês com a questão dos copos coloridos, né, da questão da energia. É essa energia que é importante, que agrega valores na gente, que é quando você está ali escrevendo, visualizando, e de repente, na verdade, no meu ponto de vista, eu falo assim, que essa história daria vertentes para vários outros filmes, porque é cada ideia que vem, que soma, que você fala, cara, se eu tiver um pouco mais de grana, dá para fazer isso. Sim. Ah, mas se eu tiver mais, eu tenho que fazer aquilo. Olha, se eu tiver tiver um drone, eu tiver um equipamento melhor. Cinema é dinheiro infinito, né? Sim, mais dinheiro você tem, sem mais dúvida, você... Pô, os caras do Matrix 2 não fizeram uma rodovia pra poder pôr as câmeras pra gravar a cena. Eles fizeram uma rodovia, mano. Fazer o filme deles, sabe? Então, assim, sempre é bom dinheiro mais. Fica as coisas com mais qualidade, você tem mais folga em restrição de orçamento. Então, você consegue ter mais essas liberdades, né? Principalmente em baixo orçamento, para quem também... Como se constrói baixo orçamento, precifica tudo antes. Cada palavra do seu roteiro tem um valor. Quanto custa essa sua ideia? Sim. Se não tiver 100 mil reais para fazer a sua ideia, você não vai rodar esse filme, não vai ser seu primeiro. Como que eu consigo deixar bonito, deixar belo, fazer sentido e chegar no valor que se tem? Isso é tanto tempo, todos os pops que a gente tem com a Mônica, tem com a direção, porque dá para fazer, dá para ficar legal. Requer mais tempo. Eu não tenho, quando a gente tá com pouco dinheiro, você não tem a opção de... Deixa eu ver se funciona, se depois eu vejo. Tipo, testar, né? Não dá. A bala que você gastou é a bala que você gastou, essa bala não volta. Tem essa vontade de fazer, né? Que a gente consegue... Sim. E na equipe, eu percebo que cada um, quando fala, há aquele amor, aquele carinho. Sim. É isso que é gostoso, né? E eu falo o seguinte, hoje, quantas pessoas estão envolvidas no projeto? Vocês têm mais ou menos uma noção? 63 pessoas. Quantas? 63 pessoas. 63 pessoas. Ou seja, lembrando, gente, é um filme de baixo orçamento, que está acontecendo num set único, e são 63 pessoas, logicamente, se colocar tudo junto dá merda, né? Lógico, não vai fazer isso, mas... A gente... Se colocar todo mundo junto, a gente precisa de você, que vai dar alimentação pra gente, hein? É verdade. E isso que é o legal. E como que você vê tudo isso nessa realização das pessoas agregando valores e cada a sua energia ali dentro? Cara, das coisas mais gostosas, é uma coisa que é muito viciante do cinema e do audiovisual, é o fato de que você tá junto com pessoas que às vezes você conhece há muito tempo e às vezes pessoas que você acabou de conhecer e vocês estão claramente fazendo uma coisa juntos, sabe? Assim, você está vendo o nascimento de uma coisa que não existia antes e que, se tiver todo mundo dentro da mesma vibe, é muito legal, pode ser muito legal. Isso é viciante. Isso é das coisas mais gostosas de fazer o que a gente faz. É que você pega pessoas que vêm de todos os lugares, então, do tipo, você que era designer, e tá entrando para
o audiovisual e para a arte. Tem gente que trabalha com a gente que é biólogo, tem psicólogo, tem médico, tem de tudo. Tem muito ator, a gente gosta muito de ator na Odyssey. Mas são pessoas que estão vindo de vários lugares da vida. Tem inclusive um procurador da República. Tem pessoas que estão vindo de vários lugares e todas se juntando para fazer uma coisa nova nascer. E esse processo de fazer nascer, ele é quase que viciante. Quase. Porque daí chega uma hora que vira diretor tóxico, né? Porque, não, é viciante e o diretor fica 18 horas no set, o cara carregando já nem dorme mais, tripé, né? O cara carregando tripé, ele não consegue ficar o mesmo tempo que o diretor precisa ter essa noção. Inclusive, isso é uma crítica que o próprio filme que a gente está fazendo faz, que é um diretor sem completamente noção de que existem equipes e as pessoas têm vidas além dessa criação, porque aí chega a ser tão viciante e inebriante que a gente acaba esquecendo que tem que viver a vida um pouco às vezes. Olha que interessante, né? Então, para você que está assistindo, que gosta de cinema, de arte, convido você também, vou deixar o link aqui embaixo da escola, que é incrível. Vou deixar, logicamente, ele que fala melhor do que eu sobre a escola. Fala um pouquinho da escola e convida a galera. O Instituto Stanislavski, que é um grande parceiro da Odyssey, né? A gente está trabalhando junto aí faz um tempinho já. Ele é uma escola que ele é tanto de atuação, por isso o Stanislavski começou como uma escola de atuação. O Stanislavski, o Konstantin Stanislavski, é o fundador do que as pessoas vão chamar de método. Ele é um russo que foi para os Estados Unidos e começou a mudar a maneira que as pessoas nos Estados Unidos interpretavam. O Instituto é uma escola de atuação que também tem um braço de ensinar cinema, né? Que é por isso de onde o Richard achou o Instituto. É isso aí. Você está fazendo a pós-graduação? Estou fazendo a pós-graduação. Então tem uma pós-graduação em cinema, que é muito legal, assim, as pessoas que estão envolvidas são muito, muito interessantes, recomendo. Olha que legal, e para você que gosta muito de atuar, eu fiz teatro há muito tempo, né, e a melhor maneira de você treinar é errando, é brincando, é lendo, é repetindo, é copiando, e lógico, vou chamar você de doido, mas tá tudo bem, porque nós somos doidos mesmo, né? Todo mundo aqui não bate bem da bola, porque se você tentar fazer as coisas certinho, não vai acontecer. Então você precisa se arriscar. E aqui artistas, diretores, produtores, idealizadores, roteiristas, que estão aqui só com um único propósito, prosperar naquilo que eles acreditam, que é vestir a camisa. E eu vejo você também nisso. Logicamente que o nosso papo está incrível, mas está chegando ao fim. Mas fique tranquilo que esse é o primeiro de muitos que virão, porque esse é só da prévia. Teremos outros ainda. E acredite, vai ser rapidinho, porque a minha intenção é que isso já se espalhe, Bom, tá? Só peço que você não me chame durante a edição, porque a edição é via crucis do diretor. Não, tudo bem, eu entendo isso. Pode Eu ficar escolhi tranquilo. isso naquela cena. Exato, ela é tanto sobre o que foi feito, quanto sobre o que não foi feito. Legal, então eu vou começar com as damas de novo, né? Deixando as suas considerações, né? Como é que foi para você esse momento? E deixe uma mensagem para os nossos telespectadores que estão nos assistindo, aos internautas. Queria agradecer, foi uma honra estar aqui. Eu acho que é sempre bom quando a gente pode contar um pouquinho do nosso processo, né? Porque a gente fica naquela loucura, tentando construir uma história, tentando trazer alguma coisa à vida. Então, é sempre bom quando a gente pode dividir isso com as pessoas. E se você tem esse sonho, gente, eu só posso dizer, siga ele, vale a pena. É dureza, mas vale a pena. Acho que é isso. Palmas! Meu querido. Obrigado, pessoal, por ter nos escutado. Espero que tenha sido tão bom pra vocês quanto foi pra gente bater esse papo com o pessoal. Uma dica todo mundo tem uma opinião pra dar. Vamos te dar o apoio que precisa e tudo mais. Então, se tem esse sonho, acredita. Às vezes a gente pede a opinião dos outros, às vezes a gente só tem que ouvir a própria e vencer, apesar das... Sabe, todo mundo tem Se vai perguntar pra alguém, 20 pessoas, você vai ouvir 20 opiniões. A vida própria é a melhor nessas horas. É nessa hora que eu falo que existe uma regrinha de 3 que eu coloco, gente. É meio impactante, mas é assim, ó, as 3 palavras que transformando a minha vida primeira regra, fé. Sempre acredite, né? Segunda, foco. Tenha foco naquilo que você faz. E o terceiro, foda-se, desculpe, eu não quero saber de nada. É o Como, FFF. exatamente, como eu larguei tudo e tô aqui. Foda-se, é muito bom. E você, meu querido?
Bom, queria agradecer primeiro pelo convite, Richard, muito generoso da sua parte. Correto? Eu acho que assim, dentro desse tema do fazer o que você quer e ir atrás, a vida é muito pequena para a gente sofrer pelo que a gente não fez. Vamos sofrer pelo que a gente fez, né? Eu acho que esse é o lugar que é melhor fazer e tentar. E se você ficar só no roteiro, né? E o roteiro é muito importante. Obrigada, Mas viu, você- diretor? Obrigada, diretor. Mas se você ficar só no roteiro, você tem ideias, não realizações, né? As coisas, eu falo isso muito na OTSE, que ideias são tão importantes quanto a capacidade de realizar elas. Senão a gente fica só com ideia e não muda o mundo, e não melhora, e não mostra para que veio. E isso é incrível. Então, fica aquela palavra para você. O pior arrependimento na vida de um ser humano é de nunca ter feito. Porque se você fez e errou, você pode melhorar. Sempre é uma grande conquista da nossa vida, as nossas realizações. E hoje, nessa mesa, você encontrou pessoas que estão só com um único objetivo: realizar aquilo que faz sentido na vida de cada um. E se isso te tocou, e se isso foi verdade na sua vida, eu acredito que foi, então compartilhe esse vídeo, mande para uma pessoa que você acredite que gosta de audiovisual, de filme principalmente, e fique ligado que muita coisa importante vai vir por aí. E acredite, você pode ser um ator, uma atriz ou um diretor, mas só basta você acreditar. E o melhor, para de ouvir os outros, eu ouvi sua alma e seu coração. Tamo junto e tamo lá. Tchau, tchau. Valeu. Valeu. É isso aí, garoto! Arrasou. É nóis. Uhul!